Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC, episódio que vai passar pelo que de mais importante aconteceu na quinta rodada do Campeonato Alemão. Tivemos o jogo mais aguardado da rodada no final de semana em toda a Europa, com o Bayern de Munique, Bayern Leverkusen, atual campeão contra o dominador do Campeonato Alemão ao longo da década anterior. E também ouso dizer que tivemos, além do jogo mais aguardado, o melhor jogo do final de semana em toda a Europa, com o Hoffenheim e Werder Bremen. Werder Bremen saindo de um 0-3 para um 4-3 de maneira espetacular. E quem vai me ajudar a repassar todos esses temas e outros destaques também dessa rodada da Bundesliga, é claro, é o meu parceiro de Chucrute FC, Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, Xará? Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Tudo certinho, Xará. Vai ser. Realmente, tivemos uma rodada de futebol alemão, assim, muito louca. Você já citou aí a grande virada do Werder Bremen. A gente vai também passar pelo Topspiel, né? O Bayern e o Leverkusen. Mas, assim, ó, uma rodada de 28 gols, muitos, uma média ali bem alta, assim como na rodada passada. E também, né, eu acho que na segunda divisão também teve um jogo bem interessante, assim, em sentido de gols. Foram 4-4 assim, Colônia e Karlsruhe. Eu acompanhei o jogo, assim, foram 55 minutos mais loucos que eu não entendia nada de futebol. Um ataque era gol do adversário, outro ataque era gol do Karlsruhe, outro ataque era gol do Colônia e você ficava perdido. Mas enfim, foi um final de semana realmente bem legal de futebol e a gente vai dissecar um pouquinho aí aquilo que de melhor aconteceu na primeira divisão. Exatamente, rodada de muitos gols na Alemanha. E olha, talvez o jogo que mais decepcionou nesse sentido tenha sido o principal jogo da rodada, o jogo entre líder e vice-líder. Vamos entrar nesse assunto daqui a pouquinho, mas antes quero deixar aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha o trabalho do Chucrute FC. A gente disponibiliza os nossos episódios nas principais plataformas de áudio, também no YouTube. Agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball Brasil, que também trazem uma grande cobertura do futebol alemão para a gente, mesmo sem a presença do Twitter ou X na nossa vida, como já tem acontecido nas últimas semanas. Então vamos lá, Xará, vamos começar pelo jogo mais esperado desse final de semana, como eu disse, acho que em toda a Europa. Tínhamos de um lado o atual campeão da Bundesliga, no Bayern Leverkusen, do outro lado o Bayern de Munique, time que até a temporada passada vinha de uma sequência de 11 títulos consecutivos do campeonato alemão. Mas olha, o jogo não entregou em emoção tudo aquilo que a gente esperava, né? Foi um duelo de poucas chances claras de gol. Robert Andrich fez 1-0 para o Bayern Leverkusen na primeira finalização dos visitantes na Allianz Arena e o Alexander Pavlovich, num chutaço de fora da área, empatou o placar ainda no primeiro tempo. A gente vai passar por esse jogo destacando meio que um time de cada vez. Claro que as duas equipes se conversam dentro dessa partida, mas vamos tentar focar um pouquinho no Bayern de Munique e Xará, que apesar do empate, acho que também sai de campo com uma sensação boa, por ter controlado quase totalmente o Bayern Leverkusen, o atual campeão da Bundesliga. Aliás, há quanto tempo a gente não pode dizer que o Bayern de Munique estava em campo enfrentando o atual campeão da Bundesliga, já que ele ostentou esse título por muito tempo. Mas enfim, o trabalho do Vincent Kompany vem dando bons sinais e acho que nesse final de semana, apesar do empate, vimos mais alguns. Você concorda comigo, Xará? Vê também mais ou menos desse jeito? Com certeza, né? Eu acho que o Bayern sai mais fortalecido desse confronto, né? E esse confronto que eu confesso que já esperava que não seria um jogo assim tão vistoso, assim, com muitas oportunidades claras de gol, porque é um jogo de dois times com um nível técnico e tático muito alto. Você com um jogo com esses detalhamentos muito próximos, enfim, ele tem a tendência a ser mais estudado. A gente já conhece um pouquinho de futebol há alguns anos, a gente entende como é esses contextos quando as grandes equipes se enfrentam. Mas assim, eu acredito que o Bayern sai mais fortalecido do jogo por ter dado provas em relação a confrontos anteriores contra o Leverkusen, que dessa vez foi muito inferior ao Bayern, né? O Bayern conseguiu
dentro daquela sua estratégia que tem usado durante a temporada, né? Às vezes alternando algumas peças, principalmente nos lados do campo, com algumas lesões que já aconteceram. Já citei no último episódio do Sacha Boey. O Rafael Guerreiro entrou na lateral direita já no jogo contra o Werder Bremen e foi muito bem. Essa dupla, Olise e Guerreiro pelo lado direito, incomodou muito o Bayern. O Frimpong ficou durante longos períodos desconfortável na marcação. O Hincapié foi forçado a jogar numa zona mais alta do campo para tentar tirar esses espaços, e eles, de forma sobremaneira, conseguiram tentar incomodar um pouco mais o Leverkusen. Com os cruzamentos, né, o foco do Bayern foi muito esse jogo de bolas levantadas à área, tentando cansar e desgastar a linha defensiva do Leverkusen. E essa forma, embora desgastante fisicamente para o Leverkusen, também não gerou tanto retorno de chances para o Bayern, né? A gente viu o Radek trabalhando muito pouco no geral. O lado esquerdo, um pouco menos de protagonismo, né? O Coman não, perdão, o Gnabry no primeiro tempo, o Coman no segundo é um pouco mais comedidos, assim, embora o Gnabry tenha criado a principal chance do segundo tempo, depois de um belo lançamento do Harry Kane, encontrando o camisa 7, que chutou 2 bolas na trave. E o Davis também apareceu muito bem em alguns momentos no primeiro tempo. Mas o que o Bayern teve de potência até aqui nessa primeira parte da temporada, a gente viu. Nessa primeira parte, não, perdão. Nesse começo de temporada, a gente viu. Um Kimmich aparecendo bastante, um Pavlovic muito forte ali também na saída de bola. Por mais que o Leverkusen tenha tentado criar mecanismos para tentar minimizar os efeitos da boa saída desses jogadores, isso não foi muito visto. O Leverkusen deu muito espaço para eles conseguirem organizar o jogo do Bayern, conseguir conservar a bola, tentar cansar, tentar gerar impacto e perigo de gol à equipe do Leverkusen. E o gol marcado pelo Pavlovic é uma grande prova disso. O Rafael Oliveira, na transmissão da Casa TV, até destacou, né? O Leverkusen empurrou 8 jogadores para dentro da sua própria área, graças a movimentos, né, que a última linha do Bayern propicia perante a defesa do Leverkusen. Você atrai os jogadores, abre o espaço, e nesse espaço o Pavlovic consegue ter campo aberto para poder dominar, ter tempo para dominar, chutar e fazer aquele golaço que ele fez em cima do Radek. Acho que o grande ponto a lamentar pelo Bayern de Munique é o fato de não ter conseguido criar muitas chances reais de gol, né, como você falou. Mas os números que o Bayern de Munique construiu ao longo da partida foram bem impressionantes. Foram 18 finalizações do Bayern, sendo 3 no alvo, contra 3 no total do Bayer Leverkusen. Só o Alphonso Davies teve 4 finalizações, mais do que toda a equipe do Bayer Leverkusen somada. Em questão de posse de bola, também foi um domínio da equipe do Bayern de Munique, ou seja, foi um jogo muito bem controlado pelos donos da casa, mas faltou alguma criatividade ali naquele momento final, nos metros finais do campo, para criar alguma chance de gol e também para converter algumas possibilidades que foram criadas. A mais clara delas, você mencionou também, Xará, foi aquele lance do Gnabry no segundo tempo, em que ele acerta a trave 2 vezes na mesma jogada. De qualquer forma, acho que o trabalho do Vincent Kompany, repito, já dá bons sinais. Esse jogo contra o Bayer Leverkusen é mais uma amostra disso. Apesar do empate dentro de campo, o torcedor do Bayern de Munique sai confiante de que pode retomar esse domínio a nível nacional, a nível de Bundesliga. Quer passar por algum outro ponto do Bayern de Munique ainda, Charal? Podemos já trazer as questões do Bayer Leverkusen? Não, eu acredito que dá, sim, ó, principalmente também defensivo. Eu falei bastante do ataque, mas a defesa do Bayern, assim, teve um trabalho de pressão, de tirar os jogadores principais da saída do Leverkusen muito bom. As referências individuais que o Vincent Kompany propôs para tentar tirar o Andrić e o Xhaka da saída de bola foram muito bem feitas, né? O Pavlovic tirando muito o Andrić e o Musiala marcando muito o Xhaka para tentar limitar completamente as ações, assim, as opções de passes que eles tinham, ou até mesmo eles receberem a bola e poderem se oferecer como opção para os defensores do Leverkusen sair jogando.
E tanto que em algum momento do primeiro tempo a gente viu na transmissão falando que o Radek era o jogador do Leverkusen que mais tocou na bola, Uhum. graças também a esse trabalho defensivo muito bem feito pelo Bayern, que não cedeu, quase não cedeu transições assim no geral. Eu me recordo de uma que gerou até uma chance de gol no final da partida, que foi uma que o Adli saiu cara a cara com o Manuel Neuer lá no minuto 42 do segundo tempo, e ele fez a defesa, e foi o único chute que o Leverkusen teve no segundo tempo. Então, foi um trabalho defensivo também muito elogiável do Bayern no geral. Sem dúvida, principalmente no primeiro tempo, né? Foi impressionante como o Bayern de Munique avançava todo mundo para o campo de ataque nos tiros de meta do Hradek, ou quando os zagueiros do Leverkusen tentavam sair com a bola da defesa e simplesmente não permitiam, não cediam espaço às trocas de passe adversárias, acabavam forçando bolas longas e o Bayern de Munique quase sempre conseguia recuperar elas lá atrás com o Pamecano ou com o Kim e dava início a uma nova jogada de ataque, conseguia reciclar os seus ataques para continuar pressionando a equipe comandada pelo Xabi Alonso. Agora, trazendo um pouco o tema para o próprio Bayer Leverkusen, olhando esse cenário a partir de outra perspectiva, me surpreendeu como o Leverkusen não conseguiu sair dessa armadilha, em especial no primeiro tempo, né? Foi impressionante ver, principalmente em alguns momentos, o Hradek sem ter opção de quem passar num tiro de meta, tentando dar um chutão e mandando a bola direto para a linha lateral. Esse cenário diante de um Bayer Leverkusen que a gente se acostumou a ver jogando tão bem nos últimos meses, na última temporada, olha, é difícil de ver e tem muito mérito do Bayern de Munique nisso, mas me surpreendeu também negativamente, Xará, como o Leverkusen teve dificuldades para sair dessa armadilha. A gente viu o Leverkusen tendo menos posse de bola do que o Bayern de Munique, até no jogo entre as duas equipes no segundo turno da temporada passada. Mas naquela partida, o Leverkusen conseguia sair em transição com muito mais facilidade. O time saía da defesa para o ataque de forma muito mais tranquila, de forma muito mais natural, e por isso até conseguiu construir naquela oportunidade um placar de 3-0. Dessa vez, as chances do Leverkusen contra-atacar foram muito escassas e a equipe precisou contar com a eficiência do Andrich, que no primeiro chute da equipe na partida marcou o gol. Dali em diante, o Leverkusen teve só outras duas finalizações e terminou o jogo só com um gol. Inegavelmente o Leverkusen tentou armar estratégias para tentar furar essa pressão inicial do Bayern, né? Eu cito aqui duas, por exemplo, o Boniface tentando se movimentar um pouco mais para a esquerda e o Wirtz tentando jogar mais nas costas do Pavlovic para tentar fazer com que, no momento em que o Pavlovic e o Kimmich saltassem para pressionar, o Boniface arrastava o Pamecano e gerasse um espaço para quem vinha de trás. Mas esse mecanismo pouco a gente conseguiu ver por conta dessa pressão alta, esse comportamento do Bayern ofensivo, de conseguir forçar os erros mesmo, de fato, da equipe do Leverkusen, né? E também naquele jogo da temporada passada, o Xabi Alonso não tinha o Boniface como opção para jogar. E com isso fez com que ele tivesse que usar, por exemplo, o Wirtz de falso 9. Uns três jogadores mais leves na frente, fez com que a equipe do Leverkusen também tivesse mais opções de velocidade, mais opções de escape também, com boas movimentações do Wirtz, tentando arrastar os defensores do Bayern e gerar espaço para quem vinha de trás. E também, obviamente, a época o Grimaldo, o próprio Frimpong também estavam absurdos nessa sendo essa opção de escape por fora, pelo lado do campo, tentando apontar novos caminhos para o Bayern, para o Leverkusen sair dessa pressão inicial do Bayern. E acho que assim, ofensivamente, como você falou, foi muito difícil para o Leverkusen conseguir se impor. E defensivamente também, né? A gente já destacou aqui alguns pontos em relação ao Bayern, mas o Leverkusen foi um time que cedeu muito campo assim, para o Bayern poder construir. Né? A primeira pressão com o Terrier, o Wirtz e o Boniface davam muito espaço para esses três jogadores iniciais, o
Kimmich ou Pavlovic, o Upamecano e o Kim saírem jogando, e pontualmente o Alphonso Davies também ficava mais perto desses zagueiros para poder gerar o escape, ter uma opção a mais na saída de bola e você conseguir fazer com que o Bayern de Munique andasse em campo, avançasse com mais qualidade. E isso trouxe muitos problemas, principalmente no início do jogo, que o Leverkusen se viu muito encurralado. E conforme o tempo foi passando, o Leverkusen foi conseguindo se acostumar. Embora eles não usassem muitas referências individuais em cima do Harry Kane e do Musiala, ou seja, tentar acompanhá-los até onde desce, eles usavam muitas dessas referências para tentar tirar o jogo dos alas, né? Muito jogo do Gnabry, tentar tirar o jogo do Olise, usando muito os zagueiros, o Tah tentando subir em cima do Gnabry e o Hincapié em cima do Olise para tentar diminuir esse espaço e fazer com que as trocas de passe, né, as associações entre o Kane, entre o próprio Olise e o lateral não funcionassem, como funcionou muito bem no jogo contra o Werder Bremen, causou um estrago muito grande. E essa referência um pouco mais de espaço, menos individual, que alternava-se bastante durante o jogo, relativamente funcionou. Até porque o Bayern não conseguiu vencer o jogo, mas o Leverkusen sofreu muito durante a partida para poder respirar. E isso causou muitos problemas físicos também, porque no momento de transição o time já não tinha aquele fôlego, e isso foi ficando cada vez mais evidente no segundo tempo. E até por isso, por exemplo, forçou a troca do Terrier, e quando o Adli entrou em campo, o Kimmich principalmente ganhou muita vantagem, né? Até porque o Kimmich tinha quase que uma marcação especial, com o Wirtz alternando, o Boniface alternando, o Terrier tentando fechar o passe entre linhas do próprio Kimmich. Então, foi essas trocas, né, esses movimentos que o Leverkusen tentou fazer e pouco geraram um resultado efetivo. O Bayern continua se impondo, tendo a posse, conseguindo ter a bola e conseguir não gastar o tempo, mas tentar criar, mas enfim, no fim a estratégia se pagou, né? O próprio Xabi, depois do jogo, falou que o jogo foi difícil, esse posicionamento defensivo, mas ele se sentiu aliviado, até porque o Leverkusen vem numa temporada de números de gols sofridos muito altos, né? Foram 3 contra o Leipzig, 3 contra o Wolfsburg, só assim são 6. Enfim, não tem sido um início de temporada forte, assim, em números, assim, estatisticamente defensivos. Exato, e acho que esse é o ponto que faz o Leverkusen sair da Allianz Arena, de certa forma, satisfeito ou aliviado. Para trazer o número completo, Xará, nas 4 primeiras rodadas da Bundesliga, o Bayer Leverkusen tinha sofrido 9 gols. Na temporada passada inteira do campeonato alemão, o Leverkusen sofreu 24, ou seja, a média de gols sofridos estava muito alta. Ainda está bem acima do que o Leverkusen conseguiu produzir ao longo da temporada passada. E ir para a Allianz Arena e sofrer, entre aspas, só um gol do Bayern de Munique, especialmente diante do contexto da partida, especialmente diante do que aconteceu dentro de campo, acho que é um feito a ser comemorado, ainda mais porque o Hradek só foi vazado com um chute de enorme felicidade do Pavlovic, que, enfim, daqueles chutes que é difícil o jogador conseguir acertar novamente. Mas o Bayer Leverkusen chegou à Allianz Arena com grandes preocupações em relação à sua defesa e conseguiu, de certa forma, segurar um pouco o ataque adversário. Não, só para complementar, uma coisa também engraçada que foi citada no pós-jogo foi o Andrich, em coletiva para Sky, falando que eles gostariam de ter um goleiro de classe mundial, né? Ou seja, já meio que desconsiderando o Radek nesse nível e também colocando ele como um culpado do empate. Um chute, na minha visão, que, embora o movimento dele tocar na bola indique uma certa falha, eu não consigo colocar na conta dele a culpa do gol que o Leverkusen sofreu. Sim. Fica feio para ele na foto, mas eu não consigo culpá-lo no geral de falhar nesse gol do Pavlovic, não. É um chute que você talvez espere que o Manuel Neuer faça a defesa, mas aí a gente está falando de Manuel Neuer, né? Não é de Lucas Hradek. E há de se ressaltar também que o Hradek, na temporada passada, teve ótimas atuações pelo Bayern Leverkusen.
Talvez tenha tido a melhor temporada dele com a camisa do Leverkusen. Foi um cara que conseguiu salvar a equipe em alguns momentos decisivos daquela campanha invicta no último campeonato alemão. Como você falou, né, o fato dele ter tocado na bola talvez traga à tona alguns questionamentos sobre a possibilidade dele ter defendido ou não, mas era uma finalização difícil. E falando do jogo como um todo, Xará, para a gente fechar esse capítulo, achei legal que a gente viu um jogo bem intenso também, né? Porque além da qualidade das duas equipes, além da qualidade individual dos dois jogadores, é legal você ver que os dois lados queriam muito derrotar um ao outro. Você via também a tensão nas arquibancadas da Allianz Arena. Era um jogo que valia muito para os dois lados e os jogadores em campo demonstravam muito isso. Era um clima muito tenso. Inclusive, hoje repercutiu muito ainda na Alemanha uma troca de ofensa, uma troca de ofensas não, mas uma ofensa que o Sven Ulreich teria dito lá para o Simon Rolfes. Enfim, é uma pequena rivalidade que vem se criando entre esses dois times e vamos ver, né, se eles dois conseguem competir pelo título até o final. É uma briga, Xará, que acho que promete bastante ao longo dessa temporada. Ah, com certeza. Eu acredito, para mim, né, até o momento, não tem outros clubes que consigam ameaçar ainda ao ponto de tirar esse novo duelo assim particular dentro da Bundesliga. E a gente, eu acho que assim, esses dois jogos serão os que para mim vai definir o campeão. O primeiro, né, saiu com empate, o melhor na tabela. E até mesmo para questão anímica para o próprio Bayern, mas no segundo turno tudo pode mudar, tudo pode estar diferente. E até nesse climinha de decisão, de jogo quente, teve também muita reclamação em relação ao Bayern de Munique sobre uma possível cera do Bayern Leverkusen, principalmente no segundo tempo. O Leverkusen teria gasto muito mais tempo do que o necessário em alguns atendimentos médicos, substituições, enfim. Tivemos muitos ingredientes nessa partida, o que, como eu disse, só traz ainda mais expectativas sobre o que esses dois times podem produzir ao longo dessa temporada na briga pelo título da Bundesliga. Nesse momento, o Bayern de Munique é o líder, com ainda invicto na temporada. Deixa eu conferir a pontuação certinha do Bayern de Munique até aqui. O Bayern de Munique tem 13 pontos, o Bayern Leverkusen tem 10. E quem vem como perseguidor mais próximo do Bayern de Munique neste momento, Xará, é o Eintracht Frankfurt. Um time de quem talvez a gente não esperaria grande coisa no começo da temporada. O Dino Topmöller começou essa temporada 24-25, de certa forma até pressionado pelo fato de não ter conseguido extrair tanto dessa equipe do Eintracht Frankfurt na temporada passada. Mas olha, apenas Bayern de Munique, Stuttgart e Bayer Leverkusen marcaram mais gols que o Frankfurt na Bundesliga até agora. E a dupla Hugo Ekitike e Omar Marmouche é uma grande responsável por isso. Essa semana deixou isso bem evidente. Nesse domingo, o Eintracht venceu o Holstein Kiel por 4-2, com o egípcio participando diretamente dos 4 gols da equipe. Foram 2 bolas na rede e 2 assistências. E aí, no meio de semana, pela Europa League, o Ekitike foi o destaque com 1 gol e 1 assistência no empate contra o Viktoria Pilsen. Empate doloroso, porque o Frankfurt tinha a vitória nas mãos, acabou cedendo 2 gols ali no final. De qualquer forma, Xará, é um ataque que vem produzindo bem, vem produzindo bastante e vem dando bons sinais, vem gerando alguma expectativa na torcida do Eintracht. Assim, eu acredito que também seja a maturação do trabalho. O Topmöller nunca se provou um treinador também limitado, não. Na temporada passada eu lembro que ele começava a jogar com equipe, às vezes com um sistema de linha de 4, às vezes mudava para linha de 3. É um treinador que tem um leque assim de formações e de, e de ideias mesmo para sua equipe muito grande. E nessa temporada a gente está vendo um Frankfurt muito encorpado, não só em questão de jogadores assim, número, mas tecnicamente muitas opções boas. Você tira o elenco do Franco, você tira, por exemplo, seu banco. Você tira o Fares Shaib e entra o Tiano Zoom.
Você tira o Ekitike, você entra o Matanovic, ele joga no jogo seguinte, faz um gol. Então, assim, o salto qualitativo do elenco do Frankfurt também deixa muito evidente a melhora do trabalho do Topmöller. E no jogo, por exemplo, trazendo mais para a perspectiva do jogo de ontem, isso ficou bem claro. O time do Frankfurt não foi o time que geralmente a gente está acostumado, né? A base que tem ido a campo. Tem agora o Cauã Santos, pela lesão do Kevin Trapp, o Teat, que jogou, o Christensen na lateral direita, o Aurélio Amenda, que ganhou seus primeiros minutos na Bundesliga ontem, e o Robin Koch na zaga. Os volantes foram o Koch e o Hugo Larsson, que tem jogado titular. Geralmente o Tuta joga na zaga e o Chikri joga como dupla do Hugo Larsson. Nas alas, o Fares Shaibi, que já jogou ontem jogou na direita, mas já jogou na esquerda também, tem jogos. O Dinenmib também voltou a ganhar minutos. Pelo outro lado, quem tem jogado às vezes é mais o Knauf, pelo lado direito. E na frente ontem foi o Matanovic, que geralmente tem dividido muito esse protagonismo com o Marmoush, que vem jogando bem aberto pela esquerda. E, assim, as dinâmicas e as intenções foram as mesmas, né? Foi um Frankfurt que tentava atrair o seu adversário, tentar atraí-lo, tentar para ganhar campo e acelerar, que é o estilo do que o Frankfurt faz e gosta há muitos anos. E se você via anos atrás com Jovic, Kostic, Kamada, o Lindstrom, enfim, Kolo Muani, esses nomes só mudam. Você já tem uma ideia de jogo muito bem estabelecida. E nesse ano, essa dupla Ekitike e Marmoush tem sido muito eficiente. O Ekitike parece ser um jogador a olho nu, assim, meio grossão pela estatura, ser um cara alto, mas ele tem muita, muita destreza nos pés. Isso é até plástico, é muito bonito de ver jogar. Tem muitas fintinhazinhas de futsal, enfim, é um jogador muito legal de ver quando ele está em campo. E o Marmoush é um jogador de muita força, de muita explosão, e cada vez mais se especializando em ser o fazedor de gols. Quando ele chegou na Bundesliga no Wolfsburg, não era nem um pedaço de jogador que é hoje. Se desenvolveu muito no empréstimo para o Stuttgart e agora decolou aí no Frankfurt e tem feito um bom início de temporada. É o terceiro jogador com mais influência em gols e assistências. Só perde para o Wirtz e para o Harry Kane na Bundesliga nessa temporada. Então é um jogador muito interessante. E esse Frankfurt, ele tem essa vocação ofensiva, mas defensivamente também é bem equilibrado. Mas, de fato, quem desequilibra os jogos quando está mais difícil, e eu consegui perceber isso com bastante clareza, foi no jogo contra o Hoffenheim, por exemplo, para destravar a defesa deles foi essa dupla, né? O Ekitike, às vezes alternando para sair da área, para abrir um espaço para o Marmoush atacar, às vezes o Marmoush sendo lançado pelo ala esquerdo, no espaço para tentar atacar e fazer um cruzamento e gerar um gol. Então, eles são o arco e a flecha, sempre estão ali decidindo quando o jogo pede, quando o jogo está mais difícil, e cada um o seu estilo. Um técnico forte, goleador, o outro forte, rápido, pelo lado do campo e goleador também. Então, tem sido esses complementos que têm feito a diferença. Até contribuindo com aquilo que você falou do Eintracht Frankfurt ser uma equipe que gosta de ceder a bola para o adversário para ter campo para atacar em velocidade, esse jogo contra o Holstein Kiel foi o primeiro nessa Bundesliga em que o Frankfurt teve um domínio de posse de bola contra o adversário. Houve ali um equilíbrio nesse quesito no jogo entre Eintracht Frankfurt e Hoffenheim, mas nas outras partidas foi o adversário do Frankfurt quem dominou no quesito posse de bola e o Frankfurt apostou nessas saídas em velocidade para contra-atacar e marcar seus gols. Assim surgem muitos gols da equipe do Eintracht Frankfurt e parece mesmo, como o Xará falou, ser uma parte da identidade desse time comandado pelo Dino Topmöller. O Eintracht Frankfurt perdeu o primeiro jogo dessa Bundesliga contra o Borussia Dortmund, mas vem de quatro vitórias consecutivas desde então. E até se a gente lembrar dessa derrota na rodada de abertura contra o Borussia Dortmund, foi um jogo não muito movimentado, mas que talvez a grande chance da partida até o 1-0 do Borussia Dortmund, que aconteceu já na reta final da partida, foi da equipe do Eintracht Frankfurt, que o Shaibi acabou mandando de forma até incrível
para fora. Ou seja, mesmo na derrota do Eintracht Frankfurt, num dos principais desafios que a equipe vai ter ao longo da temporada, que é visitar o Signal Iduna Park, o time teve uma postura interessante, levou dificuldades ao Borussia Dortmund. Então, podemos ver o Eintracht Frankfurt competindo bem nessa temporada, indo além do que fez na temporada passada, que acho que foi uma temporada decepcionante das Águias, né? Porque muitas vezes a gente até viu o Eintracht Frankfurt não ir tão bem na Bundesliga, mas compensar isso nas Copas, indo longe numa Copa da Alemanha, indo longe numa Liga Europa, ganhou o título dessas duas competições há não muito tempo. Só que na temporada passada o Frankfurt não conseguiu ir bem em nenhuma frente, nenhuma dessas frentes. Acabou sendo eliminado das Copas e também não conseguiu ir muito longe na Bundesliga, não, com o Dino Topmoller dando a impressão de que não estava conseguindo extrair o máximo do elenco que tinha ao seu dispor. A impressão nesse começo de temporada 24-25 é um pouco diferente e o Marmouche, grande destaque do time nesse começo de temporada, já tem 6 gols e 3 assistências só na Bundesliga. O Ekitike não tem números tão expressivos no campeonato alemão, mas foi muito importante nos jogos da equipe pela Liga Europa e pela Copa da Alemanha. Esses dois vêm comandando o ataque das Águias. Vamos ver por quanto tempo essa fase se mantém, essa fase positiva. E vale destacar um ponto também dessa vitória contra o Holstein Kiel, que o Ekitike não estava disponível por um problema físico. E mesmo assim a equipe do Frankfurt conseguiu se virar bem, conseguiu sair de campo com os 3 pontos para assumir a segunda colocação na tabela. Xará, a gente já falou sobre o jogo mais aguardado, né, dessa rodada do campeonato alemão, Bayern de Munique contra Bayern Leverkusen, mas como eu falei lá no começo do podcast, ouso dizer que também tivemos o melhor jogo do final de semana em toda a Europa, com Hoffenheim e Werder Bremen. Que jogaço nós tivemos lá em Sinsheim. Apenas 9 vezes na história da Bundesliga uma equipe esteve perdendo um jogo por 3-0 e conseguiu a virada. O caso mais recente é justamente dessa partida, com uma vitória épica do Werder Bremen. O Hoffenheim abriu 3-0 com 12 minutos de jogo e parecia que a gente ia ter uma goleada histórica a caminho. Mas aí o Stanley Zonk mudou o rumo da partida, sendo expulso logo depois do terceiro gol da equipe do Hoffenheim. E aí, com vantagem numérica em campo, o Bremen buscou o empate ainda no primeiro tempo e virou no começo da segunda etapa. Incrível essa vitória da equipe comandada pelo Ole Werner, Xará. Sem sombra de dúvida, né? Assim, e foi uma vitória bem não só impactante pelo placar, mas também um pouco simbólica pelo contexto que o jogo envolvia. O Hoffenheim vem em crise pelos problemas que aconteceu no período de transferências, a demissão do Alexander Rosen e várias demissões internas de gestores do clube. E nesse final de semana era o aniversário de 125 anos do Hoffenheim. Inclusive o brasileiro Carlos Eduardo, que jogou no Flamengo, estava presente nessa festa, que foi antes do jogo. Então, tinha se criado um ambiente completamente favorável para o Hoffenheim jogar e vencer esse jogo. A parte final do jogo contra o Midtjylland na Liga Europa deu alguma esperança de reconciliação entre a torcida, o clube e os jogadores, porque nesse processo todo de demissão a torcida se voltou contra o clube. O jogo de abertura contra o Kiel até ameaçou ser adiado, enfim. É um contexto todo particular que o Hoffenheim vive interno. Mas falando do Bremen agora, essa vitória foi a cara do Bremen do Ole Werner nessa temporada, né? Às vezes um início meio disperso, que acaba gerando problemas nos jogos. Os 3 gols, assim, aos 12 minutos, você não consegue explicar. Nem o Ole Werner na coletiva não sabia o que dizer. Eu não sei o que aconteceu. O time desligou. E o Werder Bremen, com o Ole Werner, já há alguns anos, às vezes, tem uns jogos assim que ele desliga o interruptor e o time apaga. Eu lembro um jogo contra o Colônia, foi 7-1 Colônia, e ninguém entende até hoje como o Colônia fez 7 gols naquele Werder Bremen, que não era uma baba.
Então, às vezes o Bremen tem esse disjuntor desligado, e isso pode gerar problemas sérios. Mas, enfim, o propulsor da mudança, de fato, não tem como ser a expulsão do Stefan Zoki. Porque até ali o Hoffenheim controlava o jogo com muita tranquilidade, o Bremen sequer tinha um ataque, sequer tinha chegado ao ataque. A primeira bola foi a enfiada que chegou até o Felix Agu e ocasionou a expulsão. E dali em diante, amigo, foi o Werder Bremen, quando tá com a bola no pé, faz. Jogo muito forte com os volantes, né? Nesse jogo, o Zenelinen e o Staga, que jogou até de forma mais entrando bastante na área, tanto que ele fez 3 gols. O jogo por fora, com o Felix Agu e o Derrick Cohn, que foi uma adição que veio do Galatasaray, bateu muito certo com esse modelo de jogo desse time do Werder Bremen, um lateral com muita força, muita presença ofensiva, bons cruzamentos, sabe atacar a área, marcar gols. Então, foi uma contratação assim excepcional que o Peter Niemeyer e o Clemens Fritz fecharam no final da janela. E foi assim, rodando a bola com paciência, com calma, chegando à linha de fundo, realizando os cruzamentos e explorando uma deficiência que o Hoffenheim tem nesse começo de temporada, que é defender a própria área. A dificuldade que o Hoffenheim tem de zagueiros em quantidade se reflete também até no campo. O Tim Drexler, que entrou para tentar amenizar a situação depois que o jogo já estava 3-2, não adiantou muito. E ele tem sido um zagueiro jovem que tem ganhado minutos, mas tem oscilado como todo jovem e nesse momento difícil que o clube vive tem sofrido bastante. É um elo fraco, tanto que no início do jogo ele nem começou. Quem começou foi o Inzoki, que não vinha ganhando minutos. E com isso, os gols foram saindo, enfim, a pressão ia aumentando, e até que o Werder Bremen conseguiu lentamente fazer o segundo, o terceiro, o quarto gol, e poderia ter feito o quinto, se o juiz não tivesse anulado o gol do Derrick Kuhn. Mas foi uma vitória muito consistente do Werder Bremen, mais uma fora de casa, depois de um jogador expulso do seu jogo, né? Porque no jogo contra o Borussia Dortmund, o Bremen estava com um a mais, não conseguiu vencer. No jogo contra o Mainz, estava com um a menos e conseguiu vencer. E nesse jogo agora conseguiu vencer com um a mais, também diferente do jogo do Dortmund. Mas é isso. Eu acho que também um componente legal que o Oliver Werner trouxe para essa equipe foi a colocação diferente de posição do Mitchell Weiser. A gente sabe que ele é um ala de origem, foi jogar como um segundo atacante, uma coisa que o Oliver Werner já estava querendo, já estava inclinando a fazer, já que eu até destaquei no último podcast que ele estava insatisfeito com o Marco Gru e o Keketop, e ele na coletiva antes do jogo já tinha mencionado, acho que talvez eu vou colocar o Mitchell Weiser sendo esse segundo atacante e tal, e isso no jogo funcionou muito bem. Ele, o Staga e o Felix Agu trabalharam muito bem ali pelo lado direito. No lado esquerdo, o Romano Schmid, o Zene Liner e o Derrick Cohn também, muito bem. Os zagueiros do Werder Bremen foram bem importantes para poder controlar essa profundidade, manter o time muito compacto na frente, circular essa bola e direcionar os ataques. Também não sofreram transições. O Hoffenheim pouco conseguiu atacar, só mais para o final do segundo tempo, quando o Max Modstedt entrou, e aí o Werder Bremen, o Hoffenheim naquela empolgação, tentando fazer um quarto gol assim, no desespero, mas no geral foi um jogo incorrigível do Werder Bremen, depois que marca o primeiro gol e consegue se reencontrar na partida. Gosto novamente de mais uma atuação do Werder Bremen. Agora, o Hoffenheim tentou apresentar aquilo que tem feito desde o início da temporada, no geral, né? Um lado esquerdo forte, com o Akpoguma, tentando ser esse articulador, jogando muito com o Marius Bülter e o Alexander Prass como um ala pelo lado esquerdo, já que o David Jurasek está machucado e ainda não é uma opção do setor para poder ajudar. E essa dupla de meio campo nova, já que também o Kramaric não tem conseguido às vezes jogar, o Tom Huntelaar e o Bischoff têm ganhado minutos, jogaram contra a União e consertaram o problema de criação que o time tinha naquele jogo, jogaram novamente contra o Midtjylland e também apresentaram um bom nível, e ontem no início do jogo estavam relativamente bem. Então esse Hoffenheim do Matarazzo aí
está tentando se encontrar ainda, embora tenha muitos problemas, e esses fatores fora do campo têm influenciado demais dentro dele, e o Hoffenheim tem sofrido aí com a colocação na tabela mal, jogos muito ruins e pouca competição no geral. A única vitória do Hoffenheim nessa Bundesliga até agora foi na primeira rodada contra o Holstein Kiel, que tinha acabado de subir, e desde então são 4 derrotas, e tem todo esse contexto extracampo que você falou, Xará, e é importante notar que toda essa turbulência acontece justamente um ano e poucos meses depois do Hoffenheim ser, digamos, devolvido ao clube social. Até o meio do ano passado, o Hoffenheim era uma das poucas exceções da Bundesliga, era um dos poucos clubes que era gerido por um empresário, no caso Dietmar Hopp. Ele anunciou que devolveria o controle do clube do futebol do Hoffenheim ao, digamos, clube social, mas nesse contexto as coisas acabaram se tornando bem confusas dentro do Hoffenheim. Tivemos, como você falou, já a saída do Alexander Rosen nesse meio de ano, e agora a situação na tabela, isso traz também implicações a situação dentro de campo com o Hoffenheim em antepenúltimo na tabela da Bundesliga. Em relação ao Werder Bremen, você mencionou também sobre o jogo entre Bremen e Borussia Dortmund, que terminou em 0-0, se não me engano, na segunda rodada dessa Bundesliga, e lá atrás o Werder Bremen chegou até a ser criticado pelo fato de não ter mudado muito sua postura quando o Borussia Dortmund teve um jogador expulso. Ali poderia haver uma brecha para o Werder Bremen sair de campo, talvez com uma vitória, mas a equipe não conseguiu, não foi muito para cima do adversário e acabou ficando no empate. Dessa vez, o Werder Bremen soube explorar muito bem a vantagem numérica, e depois que marcou o primeiro gol, foi uma avalanche para cima do Hoffenheim. Foram ali aproximadamente 32 minutos de bola rolando que o Bremen precisou para conseguir a virada. O primeiro gol do time aconteceu aos 20 do primeiro tempo e o quarto aos 3 do segundo tempo. Às vezes a gente até vê viradas desse porte, né? Não só na Alemanha, mas em outros lugares, mas tão rápido quanto aconteceu essa foi realmente especial, ainda mais sendo fora de casa. Bom, Xará, já passamos pelos principais pontos dessa rodada no Chucrute FC. Quero trazer os outros resultados que tivemos nessa rodada de forma mais detalhada. A rodada começou na última sexta-feira com o Borussia Dortmund vencendo o Bochum por 4-2. Dortmund começou perdendo esse jogo por 2-0, um duelo de duas equipes muito próximas geograficamente, que traz ali uma certa rivalidade, e o Dortmund conseguiu sair de campo com a vitória. Já no sábado, o Heidenheim venceu o Mainz fora de casa por 2-0, complicando bastante a vida do Mainz. O Borussia Mönchengladbach venceu o Union Berlin por 1-0. O Leipzig venceu o Augsburg por 4-0. O São Paulo conseguiu sua primeira vitória nessa Bundesliga, derrotando o Freiburg fora de casa por 3-0. Ainda no sábado tivemos um empate entre Wolfsburg e Stuttgart em 2-2, jogo que também teve muitas questões de arbitragem, com a expulsão do Karazor por uma falta que não existiu. O juiz deu o segundo cartão amarelo e, nesse caso, não é possível o VAR intervir, então a expulsão não pôde ser revertida. E aí, no domingo, aliás, no sábado ainda tivemos o Bayern de Munique e Bayern Leverkusen, empate em 1-1, e no domingo tivemos esses dois jogos que já destacamos: Frankfurt vencendo o Kiel por 4-2 e o Werder Bremen vencendo o Hoffenheim por 4-3. Você quer trazer algum destaque de uma dessas partidas, Xará? Eu vou falar dessa polêmica, desse jogo polêmico entre Wolfsburg e Stuttgart que eu consegui acompanhar no sábado de manhã. Assim, tirando a polêmica que aquilo ali foi nível Campeonato Brasileiro, que a gente vê aí frequentemente durante a semana, foi um jogo bem legal, assim, eu achei que o Wolfsburg trouxe bons argumentos, assim, para conseguir minimamente controlar ali o Stuttgart durante o jogo.
Gostei muito do Amoura, que tem sido um atacante que tem oferecido uma alternativa de jogo para o Wolfsburg muito forte, né? O início da temporada foi um pouco difícil, porque muito dependente assim do Jakub Kaminski e o Thiago Tomás pelo lado esquerdo de ataque do Wolfsburg. Esse Wolfsburg agora já tem o Amoura aparecendo mais, o próprio Baku também aparecendo um pouco mais, e obviamente o Kaminski e o Thiago Tomás de certo modo, mas não é uma equipe tão dependente de dois jogadores. Tem alguma alternativa ofensiva, principalmente quando tem espaço para atacar. Agora, no momento onde precisa elaborar um pouco mais as jogadas, fica um pouco ainda difícil para o Wolfsburg ter um jogo ofensivo tão bem visto, tão legal de você acompanhar. E defensivamente também é um Wolfsburg legal, porque o Kurelakis, que tem ganhado minutos depois de ter tido uma lesão, tem feito um trio de zaga bem legal com o Bornov e com o Zezig, que começaram sendo titulares. Assim, o Wolfsburg até jogava de forma diferente, não jogava com 3 zagueiros, jogava com apenas 2, jogando com o Kaminski como lateral e o Kili Fischer também como lateral. E o time está lentamente ganhando o equilíbrio defensivo e começando a gerar mais perigo na frente. E agora, o Stuttgart, embora tenha enfrentado um bom bloqueio defensivo ali do Wolfsburg em alguns momentos do primeiro tempo, poderia ter vencido esse jogo. Perdeu algumas chances assim bem claras. Assim, o Demirovic perdeu uns 4 minutos no começo de jogo, numa jogada que ele faz um facão bem legal. O Mittelstadt também perdeu aos 38 do primeiro tempo, também uma outra chance. O Thiago Tomás erra o corte, o Demirovic deixa ele na cara do gol, perdão, o Miot deixa ele na cara do gol para fazer o gol, tirar o Grabara, e ele perdeu. Enfim, mas apesar disso tudo, e a adversidade que o jogo colocou para o Stuttgart, foi um segundo tempo bem legal, principalmente depois da expulsão, que o Wolfsburg conseguiu virar e tudo mais, e o Stuttgart não se rendeu. As entradas, principalmente do Bilal Touré e do Deniz Undav, trouxeram o Stuttgart de volta para o jogo, porque tinha sido um baque psicológico bem grande, e o time do Sebastian Hoeneß se mostrou bem forte e conseguiu fazer o resultado de empate. Passamos aí pela rodada da primeira divisão, Xará. E o que você nos traz sobre a segunda divisão nesse final de semana, que, como você já nos adiantou, também teve um jogo maluco que deixou os torcedores do Colônia bem decepcionados. O Colônia empatou em 4-4 ontem contra o Karlsruhe. Um jogo assim de mais um hat-trick, né, no futebol alemão no final de semana. A gente teve do Jens Stager, do Werder Bremen. O Marvin Van Itzek, camisa 10 do Karlsruhe, fez 3 gols e conseguiu tirar uma desvantagem que o Karlsruhe tinha no jogo de 3-0 para 4-4 no final das contas, porque nos momentos que o Karlsruhe diminuía, o Colônia lá ia fazer um gol. Então foi uma trocação assim de jogo muito aberta, e que eu até confesso que esperava, porque são duas equipes desse estilo. Mas o que também gera um pouco de irritação para os torcedores do Colônia é a facilidade que o time tem de sofrer gols em momentos assim cruciais de uma partida. Às vezes no início do segundo tempo, e aí o time se desconcentra, aí toma um gol. E no final também vai lá, entrega e toma um gol, como aconteceu no derby contra o Fortuna Düsseldorf na semana passada. Então, o time tem uma facilidade de sofrer gols assim muito grande, e muito também por conta do Jonas Urbig, que é um jogador que eu sempre elogiei. Eu acho um goleiro de muito potencial, mas tem entregado e tem falhado muito na meta do Colônia. Acho que a responsabilidade de ser o principal goleiro do time nesse começo de temporada pode estar pesando, até porque é um jogador muito jovem e, enfim, e você vê na expressão dele que ele tem sentido a pressão, a responsabilidade de defender a meta do Colônia, um clube tão grande que a gente conhece. Mas, além desse jogo, eu separei o Hannover e Nuremberg, também um jogo disputado ontem. O Hannover tem uma campanha em casa bem legal, é o único clube que está invicto, 4 jogos, 4 vitórias, jogando na Niedersachsen, no Niedersachsen Stadium, né, a Heinz von Heider Arena, por conta do name rights. Venceu ontem por 2-0. A equipe
do Hertha Berlim, por outro lado, é uma equipe que vai muito mal em casa, é apenas a 15ª campanha como mandante. Ontem chegou a sua terceira derrota em casa. É só vencer o Regensburg, perdeu ontem por 4-1 para o Elversberg, que tinha perdido o jogo contra o Ulm e dado a primeira vitória ao Ulm na semana passada. E o jogo que eu consegui acompanhar no sábado de manhã foi o jogo do vice-líder, o Magdeburg, que ultrapassou o Karlsruhe nesse final de semana. O Magdeburg fez um grande jogo, depois de ter começado um pouco mal, sofrido um gol muito cedo ali pelo o Isaac Lidbeck. O time conseguiu se recuperar, jogou muito bem ali pelos lados do campo, usando muito o Livan Burtio, que veio emprestado do Union Berlin, tem se apresentado uma boa alternativa nos momentos em que o Baris Atik, que era a principal referência técnica do time nos últimos anos, não tem estado em campo. Ele foi o responsável por marcar os dois gols e, curiosamente, os dois gols não, perdão, marcar um dos gols e assistir o segundo para o Conor Krempik e fazer com que o FCM virasse a partida. E não poderia ser o FCM se o próprio clube se atrapalhasse dentro do próprio jogo, né? Uma expulsão bem boba do Marco Mathiesen, que vinha fazendo também um jogo bem bom, aparecendo bastante na construção pelo lado direito, tentando ajudar o Amaeste pelo lado direito, mas, enfim, foi uma expulsão muito boba. Ele já tinha cometido uma falta bem boba no início do primeiro tempo, e aos 30 do segundo foi expulso. E com isso o Darmstadt ganhou campo e tudo mais, mas não foi suficiente para o empate. Eu acredito que o Magdeburg tem sim chance de tentar lutar por coisas maiores nessa temporada em relação à temporada passada, né? Eu, na última participação que tive aqui, duvidei, confesso, do potencial desse time. Mas tem nos jogos grandes, assim, nos jogos que precisa aparecer, o potencial dessa equipe ele tem sido visto. E uma coisa importante também que eu tenho enxergado é que parece que fisicamente o time está melhor em relação aos outros anos. O Mohan Kuri, que é uma peça que sempre foi importante dentro do modelo de jogo, está mais estável fisicamente, está ganhando mais minutos. E ele e o Livan Burtio, nesse começo de temporada, têm aparecido nos principais jogos que o time faz. O jogo contra o Nuremberg, que goleou de 4-0 fora de casa, eles apareceram, eles foram os protagonistas. E, enfim, um time mais estável fisicamente, um time melhor tecnicamente, diferente dos últimos anos, dá para o FCM sonhar com coisas grandes. Então isso aí é o que eu separei aí desse time simpático da Saxon-Anhalt para esse destaque de tabela, né? Que não mudou muito. O Fortuna Düsseldorf é o líder do campeonato, o Magdeburg é o segundo colocado. Na zona de rebaixamento, a gente tem o Braunschweig, que voltou a estar nessa condição depois de perder para o Ulm nesse final de semana, e o Jan Regensburg, que só marcou um gol na temporada e emendou uma sequência de derrotas durante essas últimas rodadas. E o Darmstadt, que é o 16º colocado, uma campanha muito fraca. Florian Kohfeldt tentou dar aquele suporte inicial ali, Aquele aquela impulso, né, renovação, inicial. mas não funcionou. Enquanto isso, tivemos também o Schalke, né? Acho que vale destaque também para a vitória do Schalke contra o Preußen Münster, que faz a equipe de Gelsenkirchen respirar um pouco na tabela, né? Só 2 vitórias no campeonato até aqui, conseguiu com esses 3 pontos se distanciar um pouco dos últimos colocados. Bom, De fato, de fato. a gente já passou por primeira divisão, segunda divisão do masculino, vamos agora para a primeira divisão feminina, para a Frauen Bundesliga, que também teve rodada nesse último final de semana. Tivemos o Topspiel masculino entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique. O Topspiel feminino foi entre Eintracht Frankfurt e Wolfsburg. E o Frankfurt venceu por 3-0. Destaque do jogo a Nicole Aniomi, que fez 2 gols nessa vitória. Sarah Dorsum fez o primeiro gol da partida, né, um dos 3 gols da equipe do Eintracht Frankfurt. E esse já é o segundo tropeço do Wolfsburg nessa temporada, nessa Frauen Bundesliga. No momento, as Lobas estão na 5ª colocação. A liderança pertence ao Bayern de Munique, com 4 vitórias em 4 jogos. Nesse último final de semana, a vítima do Bayern foi o Werder Bremen. Bayern de Munique fez 4-0, fez 1-0
com a Lea Schuller, depois teve uma expulsão da Ludwig Vigosdottir, mas aí conseguiu construir a goleada mesmo com uma jogadora a menos. Os perseguidores, as perseguidoras mais próximas do Bayern de Munique são a Eintracht Frankfurt e Bayer Leverkusen, as duas equipes com 10 pontos, essas duas equipes que só tropeçaram no confronto direto entre elas. Frankfurt e Leverkusen empataram em 2-2 na segunda rodada. Quarta posição do Leipzig e o Wolfsburg vem apenas na quinta colocação, posição surpreendente, considerando o passado dessa equipe do Wolfsburg, que costuma brigar cabeça a cabeça com o Bayern de Munique pelo título da Frauen-Bundesliga. Mas para além da Frauen-Bundesliga em si, acho que a notícia mais importante no futebol feminino alemão nos últimos dias foi anunciada nessa segunda-feira com a Alexandra Popp anunciando que vai se despedir da seleção da Alemanha. A despedida vai acontecer nesse mês de outubro, né, que começa nessa terça-feira. A Alemanha faz um jogo contra a Austrália. Será o 145º e último jogo da carreira da Alexandra Popp com a camisa da seleção da Alemanha. Ela que há pouco tempo foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos, tem uma história gigante com a seleção alemã, estreou em 2010 e vem sendo uma presença constante na equipe desde então, sendo peça fundamental em grandes torneios, inclusive na última edição da Euro, quando a Alemanha foi segunda colocada, a Alexandra Popp fez atuações incríveis e é um nome que deixou a sua marca de forma muito contundente na seleção feminina da Alemanha. Bom, Xará, e com isso acho que a gente chega ao final desse episódio do Chucrute FC. Já abre espaço para você dar suas considerações finais e se despedir de mais um episódio. Obrigado novamente pela participação, né? Isso se os fogos de São Jerônimo, hoje é dito de São Jerônimo para alguns católicos, permitirem com que eu me despeça na decência. Mas enfim, vai ser, espero novamente aí, obrigado pela participação, a gente poder trocar essa ideia de futebol alemão é sempre bem legal, e até a próxima edição. Eu que agradeço já pela sua participação mais uma vez, abrilhantando o nosso podcast. Agradeço também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.